Obrigada, boa tarde a todos, a todas. Eu vou falar um pouquinho em português, algumas palavras em espanhol. Espero que todos me compreendam. Sobre mi tema, eh, gostaria de fazer alguns apuntes em teologia mulherista. Chamamos em Brasil teologia mulherista. E esta teologia desvincula da ideia do feminismo negro e traz um pouco das origens históricas, mostrando o porquê do nome mulherista ou nome mulherista. Então, teólogas mulheristas não gostam de ser chamadas de feministas e nem prestam nome ao movimento. Então, as teólogas não lhe gustam que lhe chamem feministas, nem prestam seu nome ao movimento, porque são conceitos e lutas diferentes. Entendemos que a mulher, enquanto inserida na sociedade ou na igreja, tem desafios e aí entra o feminismo, mas levanta a bandeira da igualdade de gênero, a luta contra a desigualdade social, o sexismo, pero quando hablamos de mulheres negras, o desafio é muito maior, porque não há feminilidade entre as mulheres brancas. A discriminação social, principalmente dentro do movimento feminista, que nasceu norte-americano, levou a Alice Walker, uma mulher negra, hija de trabalhadores rurais e autora de clássico El Color Púrpura, a criar o termo womanist, que é precisamente uma acolhida para as mulheres negras, um acolhimento para as mulheres negras. Enquanto o feminismo não quer perder privilégios trazidos pela branquitude, o mulherismo ele luta para estar no centro e não mais marginalizado. Então, o mulherismo luta para estar ao centro e não brinda com privilégios de mulheres blancas. E agora trago a uma brasileira, Cida Bento, escreve este livro, El Pacto de Branquitude, onde fala dos privilégios das mulheres brancas. É um aporte muito bem. Então, uma feminista, quando disse que é feminista, não disse que é branca. Uma mulher que ela é feminista, ela não diz que ela é uma feminista branca, porque está incutido na sua fala, na feminista, a branquitude. Assim como uma mulherista não disse que é negra, porque o conceito negritude tem suas raízes nesses termos. Então, na preocupação de mulheristas, não é atacar os homens ou as pessoas negras, não é o gênero masculino, mas é contra uma opressão contra a comunidade, é uma postura contra a opressão de pessoas negras. Nós vimos, por exemplo, movimentos dos partidos dos Panteras Negras, movimentos do Black Power, homens negros e mulheres negras, uno al lado del otro, comunidade unida contra a opressão. E me gusta muito a expressão popular que disse que se Rosa Parks não se hubiera sentado, Martin Luther King não se habría levantado. Se Rosa Parks não se tivesse sentado, Martin Luther King não teria se levantado. Isto mostra estratégias utilizadas por mulheres em busca da comunidade negra e não contra o gênero masculino. Vemos que, enquanto estrutura dominante, estrutura social, nós temos um projeto centralizador, que é o patriarcado supremacista branco, que, aliado ao capitalismo, molda a lógica do poder.
Esse projeto dominante, ele silencia e escancara quem está à margem. Dentro dessa ótica, ninguém se interessa pela racionalidade ou pela racialidade, questões raciais. Conhecer ou reconhecer as contribuições feitas pela perspectiva das mulheres negras, que, em princípio, beneficiaram o feminismo nos primeiros momentos, mas que ninguém cita, ninguém habla o nome dessas mulheres negras. Então, para garantir seu próprio sustento e o sustento da casa, dos filhos, dos filhos, deixaram a vida acadêmica para poder trabalhar. Aqui no Brasil, em 2020, nós tivemos um caso de Ninho Miguel, filho de Mirtes Renata, uma mulher negra que nesse momento era empregada doméstica de uma mulher branca de classe social alta, que se calhou de nono andar, de noveno piso, durante a pandemia. E a questão é, onde estava a feminilidade? ¿Dónde quedó la mirada de Calninho hacia uma mulher negra? Onde estava esse olhar de cuidado com uma mulher negra, mãe solo, de baixa renda, de baixos ingressos? Não tem solidariedade para com os pobres e oprimidos. Nesse sentido, a luta da mulher negra, ela não só é contra a opressão de gênero, mas também de raça, de classe, nacionalidade, religião, orientação sexual, faixa etária, grupo de idade e capacitismo. Todos esses são marcadores e são chamados de interseccionalidade. São usados para desvalorizar e causam uma injustiça contra mulheres negras. Nós não cabemos, nós encaixamos em uma ou duas experiências, porque nós somos plurais, ao mesmo tempo que somos um todo, somos uma. Eu sou uma mulher negra brasileira, eu posso ser solteira, casada, viúva ou sola, não importa. A minha experiência é única e eu sou todas e eu faço parte de uma comunidade, de um corpo que precisa ser respeitado. Há um tempo atrás eu estava numa cafeteria no centro de São Paulo com outros amigos negros, quando uma senhora que parecia ter um status social mais alto, eu pedi a dos meus amigos que se levantara e dera um assento a ela, para que ela se sentasse, porque estava acostumada a sentar-se ali para tomar um café. E a minha amiga se recusou, se negou a levantar-se e perguntou por que tenho que deixar meu assento? Por que eu tenho que deixar o meu assento para que você se siente? Por que as mulheres negras têm que ceder o espaço para as mulheres brancas? Por que temos que nos silenciar, temos que contar uma história com outras narrativas? Por que os brancos necessitam adquirir seus direitos primeiro? Nossas experiências são reais e promovem esta resistência. Na teologia, desenvolveu-se essa ideia do mulherismo por volta da década de 70, dos anos de 70, nos Estados Unidos, tendo uma hermenêutica, como hermenêutica a história da escrava egípcia Agar, serva de Abraão. Essa teologia foi pensada por teólogos negros, nomes como Dolores Williams, Jacqueline Grant, Kelly Brown Douglas, que como uma crítica à teologia negra de James Cone. Essa teologia negra, ela não abraçou a dor
a marginalização dentro da igreja da mulher negra, das mulheres negras. Estas narrativas, testemunhos, opiniões, as experiências, a fé, trabalhos acadêmicos, tudo isso nos recupera de um lugar opressivo em la teologia e mostra que a partir das diversas histórias e da praxis da mulher negra, nós fazemos nossa própria linguagem com o divino. Então, fazendo um elo entre a história de Agar, uma escrava egípcia que pertencia a Abraão e a Sara, com as histórias das mulheres afrodiaspóricas nas Américas, fazendo esse elo, nós vemos o quão explorado, quão desvirtuado é o corpo da mulher negra. Sofremos violência psicológica, vemos a nossa potência feminina explotada, vemos rechaçado nosso lugar de protagonismo e nossa própria existência silenciada. Agar não teve uma opção de ter uma família, ela não foi opção de Abraão, ela não teve a oportunidade de ter sua família e ser a primeira opção de Abraão. Ela era um objeto de la procriação, solamente. E este discurso do patriarcado se mantém neste dia de hoje, dizendo que a mulher deve submeter-se ao homem e atender às suas exigências. Nós vemos que dificilmente questões como hipersexualização do corpo feminino, violência obstétrica, exploração sexual, não é falado, não é discutido nas igrejas, ou na maioria esmagadora das igrejas. Isso é uma consequência de uma mentalidade escravocrata. O Deus de Abraão, o nomeia como pai das multidões, lo nombra padre das multidões, mas o Deus de Agar se deixa nombrar por ella como eres o Deus que me vê, o Deus que ele se deixa nomear por Agar. Esta realidade da mulher negra, norte, sul, americana, ela é tão invisibilizada pela igreja que precisamos reorganizar nossa linguagem quando falamos de teologia mulherista. O pacto sexista, misógino, que domina na narrativa, vai dizer que somente os homens brancos devem ocupar espaços de liderança em las igrejas, que hablamos de hegemonia, esta dificuldade de falar ou de se pensar em um Deus madre, em uma divina rua, é consequência deste pensamento patriarcal. Muito se fala, muito se habla de uma mulher virtuosa que se levanta antes do sol nascer, salga, que prepara a comida, que hace as tarefas do dia, que hace compras, que cose as roupas de ninho, que faz o agasalho das crianças, que luta pelos relacionamentos. Mas quando pensamos em mulheres pela ótica mulherista, que depois de serem libertas da escravidão, se encontram sem amparo, sem apoio, sem vivenda, moradia, sem sustento, sem família, sem forças para se alimentar ou para dar de seu alimento a seus filhos, a seus filhos. Nós vemos que não há romance em despertar-se antes do amanhecer para fazer as tarefas, e não há romance em ser madre solteira, desempregada, sem apoio familiar. As tradições bíblicas foram utilizadas para justificar a escravidão, a subalternização das pessoas negras, deixando de mencionar
de hablar sobre Egipto, Etiopía, Nubia y muchos otros países, provocando que la mentalidad europea entra en las iglesias y mesmo a distancia se puede colonizar la mente y la forma de actuación. Entonces, el cuerpo de la mujer negra fue utilizado de forma perversa para doutrinação de homens e outras mulheres negras que estavam a caminho das Américas, que se dirigiam às Américas, em barco dos esclavos, como menciona Bell Hooks em seu livro sobre feminismo negro, Eu Não Sou Uma Mulher. Acá, Bell Hooks trata desses caminhos, desta violência contra o corpo dos negros. A igreja sabia disso. A igreja lo sabia. A igreja lá sabia disso. Sabia tanto quanto Sara, a esposa de Abraão, sabia da dor de Agar. Da mesma forma com que Sara sabia da dor de Agar, a igreja sabia da dor do povo negro, da dor da mulher negra. Então, este grito de Agar nos mostra a falta de empatia, a falta de acolhimento, de aceitação, falta de espaços onde mulheres negras se sintam seguras, falta um lugar onde existam feminilidade. A teologia negra, a teologia mulherista, ela torna-se necessária porque está fora do conforto teológico protestante e conservador. Vem nos mostrar que nós, mulheres negras, latinas, norte-americanas, afrodiaspóricas, nós temos capacidade de explicar e com os nossos próprios entendimentos, compreensões teológicas, temos vozes, rejeitando todas as formas de opressão, mantendo compromisso com a justiça social. Temos um compromisso com a justiça social. Gracias. Esta é minha fala.